Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 10 apenas. Esse texto estará aí na tela do seu dispositivo eletrônico, mas se você quiser pegar um exemplar da Bíblia na mão, você pode fazê-lo, aliás, até deve fazê-lo para acompanhar esta leitura. A leitura será feita na versão Almeida século 21, uma versão, digamos assim, mais recente, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 10, texto da palavra do nosso Deus que nos diz assim. Lucas 19, de 1 a 10. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi se hospedar ou ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Quando eu e você pensamos em nossa história, não podemos desconectá-la da realidade dos problemas. Esta, eu diria, sem medo de errar, é uma realidade da qual eu e você, infelizmente, não podemos fugir. Os problemas fazem parte da nossa existência, são inerentes à nossa existência. A Bíblia chega a dizer que esta, inclusive, era uma previsão de Jesus Cristo para o ser humano. Jesus, dizendo aos seus discípulos e aos seus servos, ele declarou que no mundo, eu e você teríamos muitas aflições, mas a despeito de todas elas, deveríamos ter bom ânimo, porque o próprio Jesus já venceu o mundo. O que significa dizer que eu e você, por confiança, pela fé neste Deus, também podemos vencer as nossas dificuldades. Mas uma coisa é certa: a despeito de poder vencer as nossas dificuldades, enfrentar problemas não é uma situação agradável, não é uma situação confortável, pelo contrário, é uma situação extremamente desagradável, complicada. Bom seria se eu e você não precisássemos passar por nenhuma dificuldade. Isto é da ordem do impossível. O que eu quero propor a você nesta noite, em reflexão, é que eu e você pensemos sobre os nossos problemas, mas entendendo que a partir destes problemas que nós enfrentamos, não podemos desanimar, porque apesar dos nossos problemas, apesar dos seus problemas, a sua vida ainda pode dar certo. Antes de caminharmos, gostaria de fazer algumas proposições que podem, de uma forma especial, contextualizar esse texto. Zaqueu era um homem que tinha uma série de problemas pessoais, a exemplo do que eu e você temos. Zaqueu era publicano, é como a Bíblia o descreve. Para que você entenda o que significa um publicano no contexto bíblico daquela época, você precisa entender que o Império Romano dominava aquela região, e isto já vinha bem antes de Jesus Cristo ter pisado na face da terra. Um publicano era alguém que trabalhava para o Império Romano numa responsabilidade de arrecadar impostos e taxas que eram literalmente determinadas por esse império. Em toda a Judéia, em toda a Galileia, havia pessoas com esta responsabilidade. Zaqueu era um desses publicanos. O publicano
vem de uma palavra italiana, a palavra publicani, que significa aquele que trabalha para o tesouro público. Portanto, ele trabalhava para o tesouro público da Itália, de Roma naquele momento. O Império Romano detinha o poder de exploração da Judéia, detinha também o poder de exploração da Galileia. A cidade de Jericó estava situada nesta região. E Zaqueu era o principal líder destes publicanos naquela cidade de Jericó. Jericó era uma cidade que ficava às margens do Rio Jordão. Esta é uma cidade que desde o Velho Testamento aparece na Bíblia. Por exemplo, foi através da travessia que Josué e o povo de Israel fizeram para chegar à terra prometida, que eles derrubaram as muralhas de Jericó. Então, desde os tempos veterotestamentários, isto é, do Velho Testamento, a Bíblia declara que Jericó já era uma importante cidade daquela região, do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico. As razões são óbvias. Aquela cidade, ela era situada geograficamente em uma posição privilegiada, porque aquela cidade estava próxima ao Rio Jordão. Pelo fato do profeta Eliseu ter tornado saudáveis as águas do Rio Jordão, numa de suas ações em que ele deita sal sobre a nascente daquele rio, a Bíblia diz em alto e bom som, claramente, melhor dizendo, que aquela cidade se transformou em uma cidade em que a agricultura também passou a funcionar, porque a terra passou a ser fértil. Logo, já numa perspectiva do Novo Testamento, isso é neotestamentária, a Bíblia diz que esta cidade ganhou uma importância extraordinariamente grande para aquele povo e para aquela região. Zaqueu era de grande fama naquela região, porque na condição de publicano já seria por si só uma pessoa não grata. As pessoas não gostavam dele, porque ele trabalhava para o Império Romano, embora fosse judeu de nascimento. Zaqueu cobrava impostos e muitas vezes extorquia pessoas que trabalhavam com muita dificuldade para juntar o seu dinheiro. A Bíblia diz que este homem soube que Jesus estava na cidade de Jericó. A fama de Jesus, àquela altura, já estava correndo em toda aquela região. Então, quando Jesus entrou na cidade de Jericó, certamente Zaqueu soube. Até por ser uma pessoa, embora uma persona não grata, era uma pessoa politicamente importante naquela região. Então, tão logo Jesus tem entrado naquela cidade, não há a menor dúvida de que Zaqueu tomou conhecimento da pessoa de Jesus e da presença de Jesus naquele lugar. E a Bíblia diz que ele quis saber quem era Jesus, quis se aproximar de Jesus, conhecê-lo. Mas esta não foi uma tarefa tão simples assim. Porque Zaqueu, quando chegou no ambiente em que Jesus estava passando, nas ruas, ele percebeu que já havia uma aglomeração de pessoas naquele lugar. Então, ele, que era de uma condição física desprivilegiada, porque ele era de pequena estatura, ele não conseguia ver Jesus. Então teve uma ideia. A Bíblia diz que ele subiu numa árvore, e do alto desta árvore ele conseguiu enxergar Jesus. E por causa desta atitude, chamou a atenção de Jesus, que parou diante daquela árvore, olhou para cima, visualizou Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou para a sua casa. Uma coisa impressionante é que a Bíblia diz que Jesus o chamou pelo nome, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem estar com ele em nenhum momento da sua história de vida. A Bíblia diz que Jesus já sabia quem era Zaqueu, e mandou Zaqueu descer, e disse a ele que estaria com ele em sua casa. Zaqueu, mais do que depressa, desceu e levou Jesus à sua casa, e o recebeu com toda alegria. Evidentemente, isto não caiu bem para Zaqueu, e muito menos para Jesus Cristo, no que diz respeito à opinião pública, porque as pessoas literalmente começaram a condenar Jesus por se associar a uma pessoa que era tão malquista naquela sociedade. Jesus enxerga além do que eu e você enxergamos, e justamente por esta razão, a Bíblia diz que Jesus deu àquele homem
uma impressão do que significava servir a Deus. E esta impressão teve o poder de mudar o coração de Zaqueu, nas atitudes do próprio Jesus Cristo, que amou aquele rapaz, que perdoou aquele rapaz e que lhe deu uma chance de recomeçar. E ele aceitou o amor, aceitou o perdão e aceitou a proposta de recomeço, a ponto de dizer: a partir de hoje eu vou mudar de vida, eu vou transformar a minha história em uma história que abençoa e não mais que atrapalha a vida das pessoas. Eu vou fazer da minha história uma história que realmente tem o poder de mudar esta geração. Zaqueu, apesar dos problemas que tinha, e eram muitos, alguns destes já mencionados aqui nesta reflexão, ele percebeu que a sua vida ainda poderia dar muito certo. Quero, a partir disso, tirar algumas lições, e é daí que vêm as proposições que eu quero fazer ao seu coração. Algumas lições que podem nos ajudar, apesar dos problemas que eu e você enfrentamos, a fazer a nossa história dar certo. E vamos convir que eu e você estamos enfrentando muitos problemas nesse tempo. E temos já em nossa existência uma série de outros problemas. Mas apesar dos nossos problemas, a nossa história ainda pode dar certo. Quero chamar a sua atenção para estas proposições que compartilho com você nesta hora. A primeira proposição que quero deixar ao seu coração: quer fazer a sua vida dar certo apesar dos problemas? Jamais limite seus recursos a uma única maneira de fazer as coisas. Isso diminuirá suas chances na vida. Zaqueu foi desafiado, literalmente naquele dia, a encontrar uma alternativa para chegar até Jesus, para acessar Jesus por meio de sua visão. Como disse há pouco na parte introdutória, enquanto contextualizava esta passagem, Zaqueu tinha uma condição física desprivilegiada. Ele era de pequena estatura, o que significa dizer que ele era muito baixo, especialmente se comparado às outras pessoas. Confesso não saber se ele sofria de nanismo, ou seja, não sei se ele era exatamente um anão, mas o fato é que, em comparação com as demais pessoas, ele estava em uma condição desfavorável. Zaqueu queria ver Jesus, de qualquer maneira. Ele entendia que aquela era uma questão de vida para ele, uma questão importante para ele. Então, logo ele tenha chegado em praça pública e tenha percebido a aglomeração, ele percebeu que haveria uma tremenda impossibilidade de ver Jesus usando o caminho natural, o caminho normal. Não conseguiria fazê-lo, chegou atrasado. Muitas pessoas já haviam chegado na sua frente. Muitas pessoas tiveram a mesma ideia naquele dia. Então Zaqueu precisou achar uma alternativa. E no afã de resolver a sua história naquele momento, para ver Jesus, o seu problema, ele subiu numa árvore. Algumas versões trazem a expressão sicômoro. Esta expressão, ela está relacionada a uma árvore grande, de tronco largo, muito comum na região de Jericó, às margens do Rio Jordão. Zaqueu sobe naquela árvore e encontra assim uma segunda forma, uma segunda maneira de ver Jesus. Isso me chama a atenção, porque muito provavelmente algumas outras pessoas também chegaram atrasadas naquele dia. Muitas outras pessoas provavelmente encontraram as mesmas dificuldades, ou pelo menos dificuldades semelhantes às de Zaqueu. Mas Zaqueu foi além do que aquelas pessoas viram e fizeram naquele dia, porque ele enxergou uma alternativa para resolver o seu problema, isto é, a sua limitação. Diante do problema, diante do obstáculo, você pode reclamar, desistir, você pode chorar. Todos esses comportamentos são legítimos. São inclusive compreensíveis. Mas se você quiser resolver o problema,
Você vai precisar encontrar uma outra maneira de fazer as coisas quando a impossibilidade for imposta a você. Quando a impossibilidade se impuser sobre a sua existência, sobre a sua vida, é seu desafio encontrar uma forma de driblar este obstáculo e achar um caminho para resolver esta demanda. Veja o que está acontecendo conosco enquanto sociedade nesse momento. O caráter normativo caiu por terra. Inclusive, estão estabelecendo um novo normal para a sociedade. Perceba, esses dias eu estava passando bem perto aqui do templo da primeira igreja batista de Mantena, onde existe uma agência da Caixa Econômica Federal. E eu encontrei ali, ao passar de carro, naturalmente, eu dentro do carro, protegido com a minha máscara, eu vi muitas pessoas numa fila, também mascaradas. Há 3 meses atrás, se alguém chegasse com uma máscara na porta da Caixa Econômica Federal, seria interpretado como um suposto assaltante. Uma nova ordem se estabeleceu. Hoje o estranho é não usar máscara. Hoje o marginal, isto é, aquele que está à margem da sociedade é quem não usa máscara. Porque um novo normal se estabeleceu. Isso significa dizer que eu e você estamos sendo desafiados a encontrar alternativas para sobreviver, alternativas para fazer a nossa existência dar certo. A igreja está precisando fazer isso. Foi algo extraordinariamente importante encontrar uma alternativa para cultuarmos ao Senhor hoje pela manhã naquele terreno, o terreno do resgate. Um novo normal se estabeleceu. Se nós ainda ficássemos presos ao jeito antigo de fazer as coisas, muitos de nós perderiam a oportunidade de cultuar ao Senhor. Zaqueu estava, mesmo diante de todas as limitações que se apresentavam à sua vida, se reinventando. E este é o grande desafio que eu e você temos na vida. Se você se limitar a fazer a sua história acontecer de uma única forma, você vai diminuir as suas chances na vida. Quero fazer algumas considerações a partir de um exemplo histórico que me chama a atenção e não é de hoje, já é de muito tempo, de longa data. Quero contar-lhes a história de um homem chamado Levi Strauss. Este homem viveu entre o século XIX e o século XX, o início do século XX, para ser mais preciso, porque ele morreu em 1902, início do século XX. Levi Strauss nasceu na Alemanha, numa região chamada Baviera. Levi Strauss era o 7º filho de um mascate, um homem que vendia coisas nas cidades pelas quais ele passava. Ele enchia uma mala de produtos e saía vendendo nas cidades vizinhas. Passava às vezes dias, semanas fora de casa. E nestas andanças, nestas viagens, não cuidou bem da sua saúde e acabou contraindo tuberculose. Infelizmente veio a falecer. Naquele tempo, é bom que se diga, não havia cura para a tuberculose. Hoje existe. Levi Strauss foi chamado pela sua mãe, quando ele tinha 17 anos de idade, e o seu pai já estava morto, enterrado, para se mudar com ela e outros 2 irmãos para Nova York, nos Estados Unidos. Afinal de contas, já havia 2 irmãos mais velhos que estavam estabelecidos lá. Então foram esses 3 e mais a mãe, tornando-se ali um grupo de 6 pessoas. Levi Strauss, aos 17 anos de idade, chegou nos Estados Unidos, cheio de sonhos, cheio de projetos. E ele resolveu, depois que percebeu que a corrida do ouro estava acontecendo numa região da Califórnia, se mudar para uma cidade chamada São Francisco. E assim o fez. E ele se estabeleceu, um pouco antes de 20 anos de idade, na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia. Resolveu montar com um cunhado uma loja para vender tecido e roupa. Mas infelizmente a loja não foi bem. E Levi Strauss
estava acumulando juntamente com o seu cunhado uma série de prejuízos. Resolveram então desfazer a sociedade. E na medida que desfizeram a sociedade, Levi Strauss ficou com um monte de brim, um monte de pano grosso, e foi embora para casa. Chegando em casa, percebeu que para recomeçar seria muito difícil, seria um grande desafio. Ele não sabia fazer outra coisa a não ser vender roupa. E naquilo que ele sabia fazer, ele não estava indo bem. Então, no dia seguinte, ele acordou, abriu uma janela e viu alguns homens passando. E ele percebeu que esses homens eram mineiros. Não mineiros do estado de Minas Gerais, mas mineiros que trabalhavam literalmente na mina. E uma luz, um insight, como nós dizemos na psicologia, surgiu na sua mente. Os mais comuns diriam um clique. Ele percebeu naqueles mineiros um potencial para desencalhar o tecido grosso e pesado que ele tinha. Um green. Todo ele na tonalidade azul. Então ele chamou um costureiro, judeu, chamado David Jacob, e perguntou a ele se ele poderia costurar aquele tecido. Mas o mais impressionante, e é aí que vem a grande sacada de Levi Strauss, ele fez a David Jacob, o judeu costureiro, um desafio: quero que você costure, faça calças para vender, mas eu quero que você coloque nas emendas, especialmente dos bolsos e do cós, eu quero que você coloque rebites de cobre. O costureiro achou aquilo tudo muito estranho. Não entendeu a razão. Mas Levi Strauss já estava enxergando uma oportunidade. E sabe o que aconteceu? No ano de 1873, Levi Strauss transformou aquele brim encalhado, aquele pano azul encalhado, grosso, no que ficou conhecido como calça jeans. Levi Strauss, neste ano de 1873, ainda portanto no século XIX, ele se transformou no inventor da calça jeans. Patenteou a sua ideia. Ganhou milhões de dólares. O costureiro que fez com ele a sociedade também ganhou muito dinheiro. E até hoje a marca de Levi Strauss é conhecida no mundo inteiro, até no Brasil. A marca Levi's é conhecida no mundo inteiro. Tudo porque aquele homem enxergou uma outra maneira de fazer as coisas. Quando ele vai para casa com todo aquele brim e entende que aquele brim, aquela mercadoria estava encalhada, e ele abre a janela e enxerga nos mineiros uma oportunidade de ganhar dinheiro, ele estava encontrando uma segunda maneira de fazer as coisas. Você é comerciante? Não se limite a uma única forma de fazer as coisas. Caso contrário, o seu negócio vai falir. Porque os tempos mudam numa velocidade extraordinariamente grande. O jeito de vender mudou. O jeito de fazer negócio mudou. A sociedade está em constante transformação. Você que é pai, precisa entender que existe mais de uma maneira de conversar com o seu filho. A comunicação com os adolescentes nos dias contemporâneos é bem diferente da comunicação que nós tínhamos há alguns anos atrás, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. Se nós ficarmos presos a visões fixas, nós nunca vamos encontrar novas alternativas. Se Zaqueu naquele dia tivesse olhado para aquela multidão e pensado de uma forma limitada que não era possível ver Jesus, ele teria voltado para casa, muito provavelmente ele não teria se encontrado com Jesus naquele dia, e muito provavelmente ele não teria se convertido ao Evangelho. Tudo começou quando ele entendeu que precisava se reorganizar, ele precisava estudar uma segunda forma de fazer as coisas. Ao invés de enxergar Jesus
por cima daquela multidão, subindo sobre a multidão, ele resolveu subir sobre uma árvore. E foi ali que ele encontrou uma maneira extraordinariamente impactante de chamar a atenção de Jesus Cristo. Preste atenção. Se eu e você quisermos resolver os nossos problemas e vencer no meio da crise, nós vamos precisar encontrar mais de uma maneira de fazer as coisas. Não limite os seus recursos a uma única forma de fazer a vida. Isso vai diminuir enormemente as chances da sua existência. A segunda coisa que eu quero que você guarde no coração, poderia chamar aqui sem medo de errar, a segunda proposição ao seu coração. Apesar dos problemas, se você quiser fazer a sua vida dar certo, saiba que o seu tamanho na vida não é medido por sua estatura, mas por sua envergadura. Zaqueu, como disse há pouco, e não podemos perder essa perspectiva de vista, era um homem baixo, de pequena estatura. Mas isto não determinava até onde ele iria chegar. Este homem entendeu naquele dia que é melhor ter envergadura do que ter estatura. Há pessoas com grande estatura, mas que não têm qualquer envergadura. E eu não estou falando apenas no plano físico, mas falo também no plano emocional, falo no plano espiritual. Não é o tamanho que você tem, não é a posição que você ocupa, não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, é se você sabe ou não administrar a sua vida e resolver problemas. A psicologia chama isso de resiliência, isto é, a capacidade de se organizar e vencer os desafios que se agigantam à nossa frente. Zaqueu demonstrou naquele dia envergadura. Ele encontrou uma segunda maneira de fazer as coisas e o fez, superando suas limitações, superando o seu tamanho, superando a sua estatura, provando a mim e a você que o que vale na vida é a nossa envergadura, isto é, a nossa capacidade de resolver problemas. Você precisa contar com resiliência se quiser fazer a sua vida dar certo. Aquele homem teve envergadura também para fazer mudanças importantes na sua história de vida. Não foi apenas para subir na árvore. A envergadura tem a ver com a capacidade de fazer flexões, mudanças. Aquele homem estava flexível a mudanças. Ele não era um homem radical em seus posicionamentos. Ele estava disposto a revê-los, a reposicionar-se na vida, e o fez. A Bíblia chega a dizer que enquanto as pessoas se perdiam em comentários infundados, muitos desses comentários até maldosos, maledicentes, criticando Jesus por estar ali na casa de um publicano, como já expliquei, um homem que representava diretamente o tesouro de Roma, um homem que era do poder público de Roma, e justamente por esta razão, malquisto junto àquela sociedade. A Bíblia diz também que este homem, apesar de tudo isso, ele mudou o seu coração e a maneira de enxergar a vida. Ao se deparar com Jesus, ao se relacionar com Jesus, ao receber Jesus em sua casa, a Bíblia diz que Zaqueu encontrou ali alguns problemas que tinham na sua existência, e ele se dispôs a fazer as mudanças necessárias. E ele começa dizendo: olha, eu nunca mais vou extorquir ninguém, e se eu dei prejuízo a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu vou fazer mais uma coisa importante: eu vou pegar todos os meus bens e vou dividir a metade desses bens com os pobres. O que prova que este homem, embora muito rico, a partir daquele momento em que ele se encontrava com Jesus, ele estava disposto a fazer mudanças. E aí é bom fazer uma ressalva importante. A Bíblia diz, e esta é uma palavra do próprio Jesus Cristo, que é mais difícil um rico se converter ao Evangelho e entrar no céu,
do que um camelo passar pelo fundo da agulha. Eu não sei se você já costurou. Eu já o fiz, com agulha na mão. Evidentemente eu não sou o melhor dos costureiros. Estou longe de ser como David, Jacob. Estou longe de ser como a irmã Milka. Estou longe de ser um costureiro como a irmã Darquiela e tantos outros que existem na nossa igreja. Mas uma coisa importante. Toda vez que eu preciso colocar uma linha fininha no fundo da agulha, eu tenho uma dificuldade extrema. E olha o que Jesus está dizendo. Que é mais fácil um camelo, um animal robusto, grande, passar pelo fundo desta agulha, do que um rico se converter ao Evangelho e entrar nos céus. Ele não está dizendo que é impossível, mas ele está dizendo que é difícil, porque normalmente pessoas ricas têm amor ao dinheiro. Não há problema em ser rico, pelo contrário. Mas quando você está apegado ao dinheiro, isso se torna um grande problema. E a Bíblia diz que este homem, chamado Zaqueu, era um homem apegado ao dinheiro. Por isso ele era representante do tesouro público de Roma. Por isso ele era um publicano. Mas este homem, naquele dia, com uma envergadura impressionante, mudou a sua história. Abriu mão do amor à riqueza para amar a Jesus. Abriu mão de viver como os publicanos viviam. Ao invés de tirar das pessoas, ele agora queria dar às pessoas. Ao invés de ser egoísta, ele queria ser generoso a partir do encontro com Jesus. Prove que ele está vivendo um momento de alta envergadura. Este homem literalmente se curvou diante do poder de Jesus. Perceba isso. Então o que vai fazer diferença na sua vida não é a sua estatura, não é a sua posição, não é o seu grau de instrução, embora tudo isso seja importante. O que vai fazer a diferença na sua história de vida é a sua envergadura. Quer ver como isso é importante? Conta-se que um médico estava na porta de um posto de saúde, quando de repente parou um carro, muito bonito, com um chofer dirigindo aquele carro. E o chofer desceu, ele usava inclusive cap, terno, muito bem alinhado, e ele veio à porta carona, e ele abriu aquela porta traseira carona, e desceu de lá uma mulher lindíssima, muito bem alinhada também. E a mulher veio andando na direção do posto de saúde. Aquele médico estava ali conversando com o enfermeiro, mas ele não estava com a indumentária de um médico, pelo contrário, ele estava de calça jeans, estava de tênis, ele ainda não tinha sequer entrado no plantão, então ele não havia trocado a roupa para parecer de fato com um médico. A mulher chegou e perguntou: vocês poderiam me informar se o doutor João já chegou? Ele era o doutor João. E o médico, mais do que depressa, sendo prestativo, disse: minha senhora, já chegou sim, sou eu, em que posso servi-la? E a resposta da mulher causou uma impressão terrivelmente negativa. Ela desdenhou da figura do médico e disse: você é o médico? Como assim? De calça jeans, tênis? Eu vou ensinar uma coisa a você, rapazinho, disse aquela mulher. Imponente, pedante. A roupa que usamos diz muito sobre quem somos. E quando eu olho para você, vestido desta maneira, ou melhor, mal vestido desta maneira, me vem à mente que você deve ser um péssimo médico. Então, repito, a roupa que usamos diz muito sobre quem somos. A resposta do médico foi à altura. E ele virou-se para aquela senhora e disse o seguinte: nem tanto, minha senhora. Porque quando a senhora desceu do carro, eu pensei, vem ali uma senhora muito educada e distinta. Mas assim que a senhora abriu a boca, percebi que estava enganado. Apesar de sua roupa indicar uma direção,
o seu comportamento demonstrou outra coisa completamente diferente. A senhora é mal educada, pedante, ignorante e, faça-me o favor, dê meia volta e vá para sua casa ou para qualquer outro lugar que queira, porque a senhora não é bem-vinda aqui. Aquela mulher, envergonhada, tomou a sua bolsa, deu meia volta, entrou no seu carro e foi embora. O que eu quero dizer com isso é que quando não temos envergadura, os nossos preconceitos falam mais alto. Quando não temos envergadura, nós fazemos como os discípulos e todas aquelas pessoas que observavam Jesus na casa de Zaqueu. Nós criticamos, nós condenamos, nós nos tornamos o lado podre da sociedade. Então o mais importante não é a sua estatura, não é o lugar que você ocupa, não é a casa em que você mora, o carro que você dirige, a roupa que você veste, a cidade onde você mora, não é o dinheiro que você tem na conta bancária. O mais importante está no seu coração. É aí que está aquilo que realmente pode transformar a sua história em uma história vitoriosa. Então preste atenção no que eu vou dizer. Não se importe em ter estatura, não se importe em ter tamanho. O que você precisa ter mesmo é envergadura. Isto é, capacidade de resolver problemas, capacidade de mudar a sua história, capacidade de superação, capacidade de resiliência. Mas não é só isso que Zaqueu nos ensina. Quero compartilhar com você uma terceira proposição. Você quer fazer a sua vida dar certo? A despeito dos problemas que está vivendo, entenda de uma vez por todas que de nada adianta estar perto de Jesus se você não abraçar a sua proposta de vida. Convenhamos, receber Jesus era um enorme privilégio. Jesus disse a Zaqueu: desce depressa. Eu vou à sua casa, eu quero pousar lá, eu quero ficar lá um tempo com você, você pode me receber? E Zaqueu não resistiu, a Bíblia diz que ele entendeu o privilégio, e ele desceu mais do que depressa, e conduziu Jesus à sua casa. Naturalmente uma multidão acompanhou Zaqueu, e acompanhou Jesus naquele dia. As pessoas começaram a olhar de fora, vendo Jesus lá dentro. Algumas dessas pessoas até entraram na casa. E a Bíblia diz que essas pessoas começaram a observar o comportamento de Zaqueu. E elas viram naquele dia que Zaqueu não apenas estava perto de Jesus, mas ele literalmente abraçava daquele dia em diante a proposta de Jesus para a sua história de vida. Zaqueu abriu mão de uma história de pecados. Zaqueu abriu mão de uma história que o afastava de Deus, e assumiu um novo posicionamento diante dos céus, diante da sociedade, diante de Deus. O que Zaqueu nos ensina naquele dia, e isto ficou para a posteridade, e é por isso que hoje, no dia 3 de maio do ano de 2020, nós estamos refletindo sobre a sua história. É que não importa se nós estamos perto ou longe de Jesus apenas, o que mais importa é o quanto nós estamos comprometidos com a proposta do Mestre. Sabe o que isso me ensina? Transpondo esta realidade para os dias contemporâneos, é que não importa se eu sou membro ou não de uma igreja, embora isso tenha lá o seu valor, o que importa é se, sendo membro da igreja, eu abraço ou não a proposta de Jesus. Confesso que teologicamente tem uma crise no meu coração, porque sou obrigado a admitir, e admito não apenas pelo trato pastoral, mas sobretudo pelo ensino da palavra e o quanto Deus tem me falado, que no dia do juízo final nós vamos nos surpreender com algumas pessoas que estarão lá, e algumas dessas pessoas que nós jamais imaginávamos que fossem salvas, estarão salvas. E algumas outras pessoas que jamais duvidávamos de que fossem salvas, na verdade serão lançadas no fogo eterno, o fogo do inferno. Então, não é o quanto você lê a Bíblia, não é o quanto você sabe os hinos do cantor de cor, não é o quanto você canta louvores, não é o quanto você faz orações, mas o quanto você se compromete com esta proposta de Jesus.
É isso que faz diferença. Inclusive, a Bíblia chega a dizer que no dia do juízo final, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o final do Sermão do Monte, muitas pessoas vão dizer ao Senhor: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, isto é, nós pregamos em nome de Jesus. Nós até fizemos milagres, nós expulsamos demônios. E olha a resposta de Jesus: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não é o quanto você canta, não é o quanto você prega, não é o quanto você ora, é o quanto você é de Jesus de fato. E aí eu preciso fazer a você uma pergunta direta. E me perdoe a indiscrição, mas esta pergunta é extremamente necessária. Você é de Jesus de verdade? Você tem certeza da sua salvação de verdade? Eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja, eu não estou perguntando se você gosta dos cânticos, eu não estou perguntando se você gosta do pastor Marcelo ou dessa mensagem, eu estou perguntando se você é de Jesus e se você é salvo por Jesus. Porque se você não for, é hora de fazer uma conversão, isto é, uma mudança de mente. Zaqueu deu uma lição a todas aquelas pessoas naquele dia. A multidão estava com Jesus, acompanhava Jesus, seguia Jesus, ouvia Jesus, se admirava com os milagres e feitos de Jesus, mas aquela multidão não necessariamente estava salva por Jesus. Assim como hoje, muitas pessoas ouvem, mas nem todas vivem o Evangelho. Sabe o que isso significa dizer? Que o nosso desafio não é ter um discurso bonito. O nosso desafio é ter atitudes compatíveis com a vontade do Mestre, a vontade de Deus. Eu fui presidente da Ordem do Estado de Minas Gerais, dos pastores batistas. Eu soube de um caso que me impressionou tremendamente. Um pastor de idade, na verdade de meia idade, começou a usar a internet para viver no submundo do pecado. Através da internet ele acessava pornografia e não demorou muito, ele começou a entrar em sites de bate-papo, de intimidade sexual. Aquele pastor pregava na igreja todos os domingos, anunciava o amor de Deus, o Evangelho de Jesus. As pessoas se comoviam com a sua mensagem. Mas aquele pastor um dia marcou um encontro com uma mulher que ele não conhecia pela internet, numa boate de uma grande cidade. Ele pegou o seu carro, numa sexta-feira à noite, sua esposa já estava dormindo, seus filhos já estavam dormindo, e ele saiu de carro em direção àquela boate. E quando marcou o encontro, ele disse: olha, eu estarei vestido com uma roupa X, e você vai poder me identificar. A moça também indicou o tipo de roupa que ela estaria vestindo para aquele encontro. O pastor chegou primeiro, sentou numa mesa, e para começar a entrar no clima, ele pediu uma bebida alcoólica, coisa que ele não fazia costumeiramente, mas já tinha feito algumas vezes. E ele começou a provar aquela bebida alcoólica, e qual não foi a sua surpresa, quando de repente, ele levantou os olhos e ele viu uma moça, uma jovem, bonita, se aproximando. E o mais intrigante é que a descrição da roupa daquela jovem batia com a suposta amante que ele iria encontrar naquele dia. Mas o mais complicado é que aquela jovem era uma ovelha da sua igreja. E quando ela se aproximou e percebeu que o suposto amante, com quem ela também havia marcado o encontro, era o seu pastor, ambos desmoronaram. E ele percebeu o quanto uma vida dupla nos afasta de Deus. Aquele pastor perdeu o ministério, perdeu a sua família, perdeu a sua dignidade. Aquele pastor perdeu o seu caráter. Zaqueu naquele dia fez o caminho oposto.
Ele conseguiu reaver o caráter que ele havia perdido anos antes. A sua reputação foi naquele momento reforçada e carimbada pela pessoa do próprio Jesus Cristo. Como bem disse A.W. Tozer, um grande escritor norte-americano, quando eu e você cuidamos do nosso caráter, Deus cuida da nossa reputação. Até encontro entre Zaqueu e Jesus, Zaqueu era maldito naquela cidade de Jericó. Zaqueu era uma persona não grata, como disse há pouco. Mas a partir do encontro com Jesus, Zaqueu passou a ser uma outra pessoa. Passou a ser uma pessoa generosa e justamente por esta razão uma pessoa aclamada. Mas para que isso se tornasse realidade, Zaqueu precisou abraçar a proposta de Jesus. Então, repito a pergunta que fiz a você agora há pouco. Você é de Jesus de fato? Você é salvo por Jesus? Se for, não seja apenas um discurso bonito. Seja uma atitude que realmente reflita a glória de Deus nessa terra. Quero terminar esta reflexão com a quarta e última proposição que esse texto suscita ao nosso coração. Você quer vencer apesar dos seus problemas? Você quer fazer a sua vida dar certo? Acredite que nas mãos de Jesus a sua vida vai acontecer independentemente dos eventuais impedimentos. Ele tem poder para garantir milagres. Fazendo uma espécie de analogia, o coração de Zaqueu era um terreno duro, dominado pelo pecado, pelo erro, pelo desvio. A exemplo de um asfalto. É difícil plantar alguma coisa no asfalto. Não vai dar nada. Mas o Deus que entrou na casa de Zaqueu naquele dia, entrou também no coração de Zaqueu. E de dentro para fora, promoveu uma mudança extraordinária. A Bíblia diz que Zaqueu se transformou no milagre da vida. Zaqueu era um homem improvável. Não podia dar certo. Especialmente do ponto de vista espiritual, ele não tinha nenhuma prerrogativa em seu comportamento para se tornar um grande homem. Do ponto de vista físico, Zaqueu era a última pessoa que poderia dar certo. Ele sequer conseguia ocupar um espaço no meio da multidão, precisou subir numa árvore. Este homem também, do ponto de vista da opinião pública, ele era condenado, então este homem devia sofrer muito. Sua autoestima deveria ser lá embaixo. Porém, Zaqueu se transformou no milagre da vida daquele dia. E uma situação absolutamente improvável aconteceu. Aquele homem, repito, abriu mão do seu pecado, abriu mão dos seus erros, dos seus desvios, e assumiu uma postura nova diante de Deus e diante da sociedade. Ele disse, a partir de agora eu vou ser diferente, a partir de agora a minha vida vai refletir a glória de Deus. Quando Zaqueu fez esta declaração, quando ele disse que ele iria mudar o seu comportamento e que as pessoas iriam perceber isso nas suas atitudes, ele estava abrindo caminho para que a sua história se transformasse no palco do milagre de Deus. Você quer ver a sua vida dar certo? Então admita de uma vez por todas que você precisa de Jesus. Porque com Jesus, independentemente das circunstâncias, independentemente das impossibilidades, independentemente dos eventuais impedimentos, eu e você podemos nos transformar em milagre. E Zaqueu viveu isso naquele dia. Por isso, eu quero lembrá-lo nesta hora, que não importa o quanto a sua vida deu errado até aqui, não importa quantos impedimentos tenham tentado travar a sua existência até hoje, Jesus pode mudar isso tudo e transformar isso em bênção. Jesus pode transformar a sua história em reverência. Jesus pode transformar a sua história em um milagre.
As pessoas entraram na casa de Zaqueu condenando-o. As pessoas entraram na casa de Zaqueu criticando-o. Mas a Bíblia diz que elas saíram dali ovacionando este homem. Porque este homem começou a abençoar vidas com a sua palavra e com as suas ações. Aquele homem passou a ter atitudes compatíveis com as atitudes de Jesus, a ponto do próprio mestre reconhecê-lo como um homem salvo. A Bíblia diz que Jesus disse: houve salvação nesta casa. Este homem, apesar de todos os impedimentos, ele também é filho de Abraão, ele pode ser salvo. Este homem viu seu coração duro florescer. Um terreno improvável se transformou em um terreno fértil. Sabe o que isso significa dizer? É que eu e você podemos transformar a nossa história, independentemente do histórico que tenhamos, em uma história mais do que vitoriosa. Então preste atenção no que eu vou dizer a você nesta hora. Jesus, ele tem o poder de estabelecer um divisor de águas entre aquilo que deu errado e aquilo que vai dar certo em nossa história de vida. Tudo depende do quanto eu e você acreditemos nele. Tudo depende do quanto nós nos envolvamos com ele. Então quero fazer a você uma pergunta. Você quer deixar Jesus entrar na sua vida? Você quer deixar Jesus entrar na sua casa? Mas preste atenção no que eu vou dizer. Esta não é uma proposição simples. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, ele mexe em todas as estruturas. Ele trata as feridas. Ele cura. Ele transforma. Ele muda a reputação. Mas esse é um processo que tem a ver com aquilo que nós cantamos agora há pouco. Ele tem que reinar na sua história de vida. O seu velho homem tem que ficar para trás, e a Bíblia diz isso. Desde o dia em que nos encontramos com Jesus, as coisas velhas precisam ficar para trás e tudo se fazer novo. E se tudo se fizer novo na sua vida, você será contado entre aqueles que darão certo na vida. Então não seja mais um no meio dessa multidão. Esta pandemia pode servir para mudar a sua história, não por ela em si, mas pelo que ela pode representar na pessoa de Jesus. Porque esta pandemia pode ser o caminho propício para Deus entrar na sua casa, para você ouvir esta palavra e para mudar a sua história. Talvez se não houvesse essa pandemia, nós nem estivéssemos chegando a você pela internet. Mas Deus permitiu tudo isso para dizer a mim e a você que Ele tem planos conosco. Ele quer nos fazer mais do que vencedores. Então deixe Jesus entrar na sua casa, mexer com as suas estruturas e mudar a sua vida. Como Zaqueu, que naquele dia tomou essa decisão. E o asfalto que solidificava posicionamentos errados, se transformou naquilo que floresce, na fertilidade dos céus nesta terra. Você pode fechar os seus olhos? Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei o que tem dado certo na sua vida e o que tem dado errado. Não sei mesmo. Mas eu sei que como Zaqueu, você pode subir alto. Você pode se reinventar nesta noite. E a partir daqui. Isso não vale só para uma estratégia de negócio, meu amado. Isso vale para a sua família. Isso vale para a sua vida espiritual. Isso vale para a sua vida emocional. Então feche os seus olhos e diga: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com as minhas estruturas. Porque eu quero e preciso viver o milagre do Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha reputação. Eu quero que as pessoas, a partir de agora, me olhem com admiração e não com condenação. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém que carrega a marca da vitória, a marca de Jesus, e não como alguém que carrega a marca do império deste mundo. Eu não quero ser condenado apenas pela opinião pública. Eu não quero apenas isso, na verdade.
Eu quero ser salvo por Jesus. Eu quero que o Senhor diga a mim nesta noite que houve salvação na minha vida. Então deixe Deus transformar esse terreno duro em um terreno fértil, em uma terra capaz de florescer a glória de Deus na sua casa, em um terreno capaz de florescer a glória de Deus na sua vida. Se você entender isso, o seu caráter será transformado e a sua vida será abençoadíssima pelo Deus Todo-Poderoso. E aquilo que deu errado ficará para trás, servirá apenas de testemunho, porque um divisor de águas se estabelecerá. Esse divisor de águas vai se interpor entre o que deu errado e o que passará a dar certo, porque tudo aquilo no que Deus põe a mão dá muito certo. Deus não erra, Deus não perde nada. Quando Deus entrou na casa de Zaqueu, Ele sabia o que podia promover ali, exatamente como Ele hoje sabe que esta mensagem que está entrando na sua casa, que está entrando no seu coração, pode mudar na sua vida. Basta que você abra o seu coração e deixe Jesus fazer aquilo que precisa ser feito. Quero convidar o nosso ministério de louvor a estar aqui. Quero convidar você que está em oração nesta hora a cantar conosco. E nós vamos dizer exatamente isso, que como Zaqueu, nós queremos subir o mais alto que nós pudermos, só para ver o Senhor, para chamar a sua atenção e para dizer a Ele: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas e me faz enxergar o teu conceito de vida, porque eu quero ser como Zaqueu, alguém que realmente declarou naquele dia que precisava de Ti. Eu preciso de Ti.